Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 4º domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria. A antífona do início desta celebração, ela começa com a palavra alegrai-vos. E para que possamos compreender melhor esta dinâmica quaresmal, pois lembrando que a Quaresma é um tempo de moderação, de busca de conversão, a prática da oração, da caridade, do jejum, como falar então de um domingo da alegria? É porque justamente estamos próximos das celebrações pascais, ou seja, isso deve encher o nosso coração e, de modo especial, na liturgia de hoje, fica evidente que qualquer sinal de trevas, a partir da pessoa de Jesus, se dissipa da nossa vida. A penitência, estes exercícios quaresmais, eles não são um fim em si mesmo, são um caminho para que possamos celebrar a Páscoa de maneira mais preparada e mais próximo da vontade do Senhor em nossa vida. E olhando então para o Evangelho de hoje, a cura de um cego, recordamos que Jesus, ele vem para inaugurar o reino de Deus. E ele vai de encontro às pessoas. E encontra as pessoas no caminho. E é o caso deste cego. É Jesus que o encontra. É Jesus que oferece para ele a cura, num primeiro momento física, pois aquele cego não conseguia ver com os olhos. Para que depois se iniciasse ali um processo, para que também se curasse uma cegueira espiritual interior, que fica evidente que era a cegueira que marcava as autoridades judaicas daquela época. E à medida então que este cego, depois da cura, ele começa a ser reconhecido pelas pessoas, causa confusão. Quando os fariseus, os letrados, verificam a cura, há também uma confusão. Porque a luz, quando é lançada aonde as trevas habitam, ela provoca incômodos, provoca, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes confusão. Mas o gesto de Jesus é muito revelador para curar aquele cego. Ele mexe na terra
Ele utiliza a sua saliva. Recordamos aqui a narração da criação do homem por Deus. Agora é Jesus que, com a sua pessoa, inaugurando o reino, ele vem para realizar uma nova criação. Vem para resgatar os que habitavam na escuridão da morte, da distância com Deus. E os fariseus, cegos, interiormente falando, se apegam ao sábado para dizer que Jesus e também o cego, eles não servem como prova de nada. É a cegueira que aquela maneira de viver a religião evidenciava. E este homem cego, que no primeiro momento trata Jesus como aquele homem, depois como profeta, e por fim, diante de Jesus, ele pergunta: quem é este, o Filho do Homem, para que eu creia? Sou eu que vos falo? Então, o cego afirma: eu creio em ti, Senhor. Há um processo, um amadurecimento, que começa desvelando os olhos físicos, mas que vai também depois para o coração, ao belo gesto depois da prostração daquele homem. Aqui nós encontramos como pano de fundo a experiência batismal. O batismo era chamado no início da vida da igreja como iluminação. Permita hoje que o Senhor abra os teus olhos, porque Jesus veio para este mundo também para julgar com amor e separar aqueles cegos que podem e querem ser curados daqueles cegos que podem e não querem ser curados. Permita que a luz invada a tua existência, para que tu possa vislumbrar o caminho da salvação e ser sinal desta luz em meio ao mundo. Que hoje o Senhor os abençoe e ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.